É um indicador importante. A prévia do PIB mostra um tombo de quase 11% no segundo trimestre. E conosco, Denise Campos de Toledo. Lembrando que na comparação com maio, o indicador só subiu 4,89%. Ô Denise, isso mostra que a economia brasileira está recuperando num passo mais lento do que se imaginava, é isso? Olha, na verdade não é nem bem recuperação, né, Tiago? A gente esperava já um tombo muito forte no segundo trimestre em função do isolamento social. Eu acho que foi o auge da interrupção da atividade para o controle da pandemia do coronavírus. Isso fez com que despencasse a atividade nos vários setores. Já se imaginava uma queda forte dessa forma. Foi um recuo de 10,94%. Agora, vale lembrar que é uma prévia do PIB calculado pelo Banco Central. Se o PIB oficial, que sai no começo de setembro, confirmar, nós estaríamos num processo recessivo, já que no primeiro trimestre houve recuo de 1,5%. Agora, as expectativas quanto ao fechamento do ano têm melhorado. Aí nas últimas semanas, nós temos o mercado financeiro, por exemplo, prevendo um tombo de 5,62%. No auge aí da pandemia, em termos de controle de atividade, se chegou a falar de uma queda de mais de 7% no fechamento de 2020, o que levaria a uma recuperação bem mais lenta agora nesse segundo semestre. Nós temos visto dados melhores do comércio, setor de serviços, depois de 4 meses negativos, apresentou uma recuperação, os dados foram divulgados ontem pelo IBGE, então fica essa expectativa quanto a uma retomada, na medida em que haja flexibilização de atividade, retomada, sempre com muita cautela. A pandemia ainda é um fator muito presente na economia brasileira, isso tanto do ponto de vista de restrições ainda oficiais que são colocadas, como pelo temor da própria população. Então, você vê que há uma cautela em se frequentar determinados serviços, em relação a mesmo consumo pessoalmente, né? Online tem crescido muito, as pessoas ainda buscam se proteger, isso impõe uma trava à atividade econômica. Ô Denise, e como é que fica o mercado financeiro nesse tiroteio de informações? É possível que o governo fure o teto de gastos, a oposição obviamente critica, se fala em impeachment. Como é que fica o mercado em todo esse cenário, hein? É uma grande preocupação, viu, Tiago? Tem visto muita volatilidade no mercado financeiro em função disso. Hoje nós temos o dólar em alta na abertura, porque ontem houve uma certa acomodação após as declarações do presidente Bolsonaro, junto com o presidente da Câmara e do Senado, no sentido de manter o teto de gastos. Só que ontem, naquela live semanal, o presidente Bolsonaro admitiu que a possibilidade de furo do teto é discutida, que tudo bem, ele criticou mais é o vazamento desse tipo de discussão e a própria reação no mercado financeiro, que, segundo ele, deveria ter um patriotismo maior, não especular em relação a isso. Agora, é uma grande preocupação. O Brasil gastou demais, assim como outros países, só que a gente já vinha numa situação de fragilidade fiscal, já havia uma dificuldade enorme em se recuperar a capacidade de o governo gerar saldos positivos das contas e barrar o avanço da dívida pública. Isso cria uma situação de vulnerabilidade que pode afugentar o investimento estrangeiro, que vai ser fundamental no processo de retomada, pode deixar o empresariado aqui muito mais cauteloso também, porque todo mundo fica esperando que uma economia com um imenso déficit nas contas, em algum momento tenha problemas. Pode haver elevação dos juros e a curva de juros do mercado, o mercado futuro de juros demonstrou isso nessa semana. Você pode ter pressões no câmbio, pode ter problemas em relação à Bolsa de Valores. Enfim, não dá para ter estabilidade com um rombo imenso das contas. E na medida em que se admite essa flexibilização, aí a situação já começa a ser antecipada. E nós temos vários sinais nesse sentido. Deve haver alguma liberação na faixa de 5 bilhões, é o que se estuda agora para obras na área de infraestrutura e desenvolvimento regional, através de uma medida provisória. Se questiona a legalidade desse tipo de procedimento, mas os ministérios queriam muito mais, cerca de 35 bilhões, e, Tiago, vale um fator aí muito importante, foi a recuperação da popularidade do governo, muito em função dos gastos relacionados à pandemia. Liberação de auxílio emergencial foi fundamental para aumentar a popularidade do Nordeste, a posição do governo em relação a outros programas relacionados à pandemia, e isso cria no governo aquela predisposição para gastar mais para sustentar essa popularidade toda. Tem os novos aliados no Congresso que também tem uma postura mais desenvolvimentista, tem uma divisão interna do governo e Paulo Guedes começa a ficar meio sozinho nessa questão da restrição de gastos. Para o mercado financeiro, a tendência é de muita volatilidade e mesmo aumento do estresse se persistir essa discussão quanto à possibilidade de furo de teto de gastos, Sim. de se tentar driblar as restrições. Denise, você continua acompanhando o mercado financeiro e volta, claro, ao longo da programação da Jovem Pan. Até mais tarde.